Voltei. Deixa eu trocar aqui. Bom, vamos continuar então. Tem 15 só. Bom, vocês já estão me vendo aqui? Não. Sim, Bro. Vou colocar a tela aqui novamente. Aí, vamos lá. Então, nós falamos aí sobre honesto, coragem, tolerância e flexibilidade. Agora nós temos aí ser íntegro e humilde. Ser íntegro trata-se de agir baseado nos seus princípios, mesmo que isto provoque prejuízo em curto prazo. Olha lá. Deixa eu ver se tem um negócio aqui que eu vou tirar porque está me atrapalhando. Atualização automática. Ah, é por isso. Tá. E aí, o que é isso? Ser íntegro e ser humilde. Acho que o mundo corporativo, às vezes, ele te coloca em situações onde você tem que tomar esse tipo de decisões e que, às vezes, não fazem parte daquilo que você faria como pessoa. Então, aí tem que levar em consideração se vale a pena tomar essas decisões pela empresa e passar por cima dos seus valores, da sua integridade, ou tomar essa decisão de acordo com o que você pensa. É isso aí, você foi em cima da ferida agora, hein? E agora? Você vai agir de acordo com você como pessoa física, ou você vai agir de acordo com as diretrizes, determinações e princípios éticos do mundo corporativo? Esse é um conflito legal, hein? Trata de agir baseado nos seus princípios, ó, nos seus princípios,
mesmo que isto provoque prejuízos em curto prazo. Nesse caso aqui, é para a empresa. Então você deve agir de acordo com os seus princípios e não de acordo com o que... Lógico que se a empresa tem ética, ela não vai trabalhar nada fora daquilo que se determina para fazer, né? Mas até porque ela já vincula lá na sua missão, visão e valores, então dificilmente ela vai agir fora daquilo. Só que a pessoa tem já consigo mesmo os seus valores, né? E aí isso não pode ter conflito, porque se eu tiver conflito, consequentemente você vai ter que agir pensando sempre na empresa, né? E se você pensar nos seus princípios, ele for diferentes do que a empresa determina, quem deve sobressair, né? Então está sendo colocado aqui que deve sobressair sempre os seus princípios, que tem que estar ligados ao que a empresa determina, né? Mas você não pode agir sem esses valores, o seu respeito, igualdade, ética, enfim. Bom, ser humilde. Humildade. Ouvir as ideias dos outros, repartir com sucesso com a equipe, o sucesso com a equipe e reconhecer as suas próprias falhas. São algumas das ações práticas de alguém que exerce... Não dá para me ler ali, tá por cima. E aí? Ser humilde. Você como gestor de pessoas. Pode falar. Você ia perguntar, tipo, o que a gente acha sobre isso pra gente tentar explicar ou o quê? Pode falar, pode falar. Então, eu acho que ser humilde se baseia no fato de você conhecer o seu lugar e saber que outras pessoas não são piores ou melhores que você e você também não se achar melhor que os outros, entendeu? Então, tipo, você é dono da empresa e aí vem um funcionário e dá, sei lá, uma ideia pra você sobre como melhorar o engajamento da empresa. E você saber que, por mais que ele seja tecnicamente em um nível abaixo, sabe, no modo de, na pirâmide, sabe, da hierarquia, você tem que ter humildade de entender que não é porque ele tá ali que, tipo, tudo que ele fala esteja errado ou o que ele fala esteja errado, entendeu? É Então é isso você mesmo. aceitar outros pontos de vista, mesmo que ele não esteja no seu mesmo nível, né, Tá na perfeito. hierarquia, etc. É E isso é mesmo. isso, sabe? Tá correto. Acho Mas que pode falar. até mesmo porque se, por exemplo, um cara que ele é, sei lá, ele comanda a equipe, ele tipo é o que tá por cima, assim, na hierarquia da empresa. Se ele não estiver disposto a pelo menos ouvir o que os colaboradores dele têm a dizer e tem de sugestão, fica complicado, porque ele não vai trabalhar sozinho ali. Então, se ele tomar todas as decisões só com o que ele acha que é melhor, o que ele tirou da cabeça dele, com as próprias conclusões, pode ter muito problema, sabe, entre os funcionários. Pro, Tá Porque perfeito. ele Pois não não. tá na equipe sozinho. Uhum. eu acho que esse negócio da parte da humildade, ela gira muito em torno também dessa parte de reconhecer suas próprias falhas, seus erros. Porque uma empresa que ela é soberba, que ela não admite que ela tem erros, que ela tem coisas a serem melhoradas, ela não vai ter coisa para melhorar. E eu acho que uma empresa tem que sempre estar em constante melhora. Tá perfeito o que vocês falaram, tá tudo certinho. O problema disso tudo são as pessoas, né? Tem pessoas que reconhecem os seus erros, tem pessoas que dão oportunidade para que outros possam dar as suas contribuições, né? Como foi colocado, de que não é porque ela tem um cargo de nível técnico inferior que ela não pode trazer uma ideia inovadora para a empresa. O problema disso tudo é que tem que ter uma liderança forte para saber trabalhar bem essas ideias, né?
ideias dos outros, ouvir, não é só ouvir, né? Como eu coloquei naquele início, né? A ética no empreendedorismo, você tem que ouvir as ideias e aquilo que for benéfico para a empresa, você tem que acabar aceitando, né? Acabar implementando. E como vocês disseram, né? O fato da pessoa ser com a qualidade não, ter um nível técnico inferior ao que a outra pessoa, que é o gestor, tem, além de ouvir, tem que ver se aquilo for benéfico para a empresa, colocar em prática, né? Então essas práticas, para que isso tudo que vocês falaram dê certo, depende muito, mas muito das pessoas, tá? As pessoas acham que ela tem uma ideia, mas a ideia dela não vai resolver nada. Também é um estagiário, é um analista que está falando isso. Não importa o cargo que a pessoa ocupa. Às vezes as pessoas têm visões, têm ideias muito importantes que podem contribuir demais para a empresa. Só que alguns líderes não, ou gerentes, ou chefes em si, como queiram chamar, não aceitam essas coisas. E às vezes as coisas não mudam porque essas pessoas não digo obedecem, mas não aceitam essas contribuições, que são muito bem-vindas, né? Então, todo mundo sabe que tem falha, né? Suas próprias falhas, e as empresas só crescem. Oh, meu Deus. Cadê minha borracha aqui que tá? E as empresas só crescem realmente se der esse espaço para que as pessoas possam... Oxa vida, já sei o que é. Para que as pessoas possam contribuir com as suas ideias. O que vocês falaram está perfeito. Ninguém está sozinho, né? Então, se você tem uma equipe boa, uma equipe forte, você tem que ouvir a sua equipe, porque ela pode trazer ideias que podem ajudar todo o processo de trabalho. Tem empresas grandes que dão até prêmios para o gestor conduzir as melhores ideias que possam surgir no desenvolvimento daquela área ou desenvolvimento de uma ideia que pode servir para a empresa como um todo. Então, tem empresas que trabalham, empresas grandes, né? As empresas grandes é onde você tem mais oportunidade que as suas ideias possam ser colocadas em prática. As empresas pequenas, aí entra com alguém falou aí, que eu não consigo ver quem que a pessoa não está sozinha, né? Mas na empresa pequena, o dono fala, não, isso você está falando é besteira, né? Já a empresa grande não, ela vai analisar e como tem alguma premiação para isso, acaba trazendo ótimas coisas para melhorar o ambiente de trabalho, né? Tanto da área quanto da empresa como um todo. Se for só para aquela área, ótimo, mas se for como às vezes a ideia de uma área pode servir para a empresa como para a empresa, toda a empresa, né? Um dos exemplos disso é o copo descartável, tá? O copo descartável, a empresa gasta muito dinheiro, empresas grandes, né, que tem aí 10, 12, 15 mil funcionários, distribuída aí em vários prédios em São Paulo, e gasta-se muito com copo descartável. Aí teve alguém que teve uma ideia de falar, bom, faz o seguinte, em vez de a gente ficar comprando copo descartável, vamos fazer um evento e vamos distribuir um copo personalizado com o nome da empresa, o nome do funcionário, e colocar uma mensagem motivacional no copo e vamos gastar um pouquinho de dinheiro aí, mas vamos fazer uma coisa legal. E aí faz um evento, explica qual foi a ideia e aí substitui os copos descartáveis por copo individual para cada um. Para a pessoa, em vez de ficar tomando água lá 3, 4 vezes ao dia e jogando o copo descartável fora, usa-se o copo que a própria empresa forneceu, mas um copo bonito, um copo personalizado, que vem o nome, enfim, todo térmico, todo estiloso mesmo. E aí, geralmente isso
Isso já não é tão novo, mas isso foi ideia de uma das pessoas, né? Então tem centenas de ideias aí que eu vou pedir para vocês aí no decorrer dos nossos trabalhos aí, para vocês me trazerem algumas ideias que foram, que saíram de alguma pessoa dentro da empresa, tá? Mas é bem isso aí que vocês falaram mesmo. Bom, portanto, o comportamento ético não é exercido apenas quando não se rouba a empresa. A forma com que os clientes são tratados e o estilo de gestão adotado também revelam se a companhia é conduzida por valores éticos ou não. Então a gente já falou um pouquinho disso, né? Aí tem uma foto aí, o cara oferecendo dinheiro aí e o cara falou, não, peraí, que não é assim que funciona, né? Mas é como a gente estava falando lá do cliente do banco, onde tem uma situação mais ou menos parecida como essa. Do mesmo modo, os processos seletivos podem contribuir para a solidificação do comportamento ético. Quando você tem o cuidado de avaliar o caráter dos entrevistados, evita a contratação de pessoas que apresentem desvios inadmissíveis, impedindo a inserção de gente que causará problemas futuros. Então aqui, gente, é outro problema que existe dentro das empresas com relação à ética no comportamento empreendedor. As empresas oferecem vagas internas e vagas externas. Aonde que vocês acham que existe o maior problema com relação à ética? Na vaga interna, no processo seletivo de uma vaga interna ou de uma vaga externa, que acaba conflitando com a integridade, com a ética e com os valores. Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Eu disse o seguinte, que os processos seletivos podem contribuir para a solidificação do comportamento ético, tá? Porém, temos que tomar aí cuidado para avaliar o caráter dos entrevistados. Então, tanto da pessoa interna, né, da contratação interna, o que é a contratação interna? É quando a empresa não quer abrir para o mercado para trazer pessoas novas. Então, ela abre a contratação interna e ela vai buscar de outras áreas da própria empresa, tá? Porém, também tem o processo seletivo para empresa, para buscar no mercado de trabalho, né? Aonde que a empresa mais tem dificuldade com relação a processos seletivos para obedecer à integridade, à ética e aos valores? É no processo seletivo interno, que é da própria empresa, ou externo? Não sei se eu entendi direito, mas acho que é externo, porque dentro da empresa eu acho que é mais fácil de regularizar isso do que num trabalho externo onde você não tá vendo o que tá acontecendo. Mais ou menos isso? Fora que Vamos ver se tem outras opiniões. eu acho que a pessoa que está dentro da empresa, ela já tem uma noção maior das éticas que estão estipuladas ali, do que uma pessoa que vai ser contratada fora. Ela vai ter que se adaptar com todas as normas que a empresa propõe, né? Então, eu acho que é mais fácil interno. É isso. Então, ó, deixa eu tentar melhorar a pergunta aí, ó. O que eu estou falando, ó, não é com relação ao contratado, tá? É com relação ao processo seletivo. Tá? Não é em relação a quem eu vou contratar. Eu não sei quem eu vou contratar do lado de fora e não sei quem eu vou contratar do lado de dentro. É que do lado de dentro, as pessoas já conhecem toda a rotina da empresa. Essa é uma coisa importante a se destacar. Aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o processo seletivo. A área de recursos humanos precisa contratar um analista de marketing. E aí, ela vai divulgar lá no seu portal um analista de marketing para a vaga interna. Aí alguém que trabalha em alguma área fala, puxa, lá em marketing está precisando, eu sou formado em marketing, acho que eu vou me candidatar a essa vaga. E aí se candidata e aguarda todo o processo seletivo. E também tem o processo seletivo de um analista de marketing para buscar no mercado de trabalho.
qual que vocês acham que é mais respeitado o processo do comportamento ético em relação à integridade ética e valores? Professor, é porque eu acho que, assim, quando a empresa contratou esse funcionário a primeira vez, antes dele passar por esse processo seletivo e tudo, quando ele foi contratado da primeira vez, a empresa já deve ter selecionado uma pessoa que fosse mais compatível com O os cargo que ela valores foi... da empresa. Sim. E aí? Então, quando ela quiser ocupar outro cargo, ela já vai estar acostumada, como você falou, com a rotina da empresa e com os valores da empresa. Então, acho que para uma pessoa que vem de fora, essa dificuldade é muito maior do que para uma pessoa que já está na própria empresa. Eu acho que assim, a gente ficou muito. É muito o que a Larissa falou, porque assim, quando você tá de dentro da empresa, você já conhece qual foi o processo seletivo. Então você já sabe o que ele avaliou em você. Então, quando você foi passar por um processo de um outro ramo da empresa, você, às vezes, mesmo o funcionário ele não tendo essas características, ele pode até fingir ter, ou, assim, ser uma coisa que ele não é, o que torna, tipo assim, o que dificulta essa parte da honestidade na parte da ética, que pode causar um problema depois, o que não aconteceria com alguém de fora. Então, é por isso que ele diz aqui, né? Quando você tem o cuidado, né? Quando você tem o cuidado no processo seletivo de avaliar, isso é externo, tá? O caráter dos entrevistados, né? Da pessoa que está chegando na empresa, você evita de contratar pessoas que apresentem desvios inadmissíveis, impedindo a inserção de gente que causará problemas futuros, tá? Então, o processo seletivo, como vocês falaram inicialmente, o interno, a pessoa já entrou pela empresa e, teoricamente, ela já está obedecendo esses princípios, né? É isso que vocês colocaram. Então, ela já passou por esses crivos aqui e ela só vai trocar de área. Está correto. Se o avaliador, no processo seletivo, de buscar no mercado de trabalho, tiver o cuidado, esse cuidado aqui, cadê? Esse cuidado aqui, na hora de trazer pessoas para seja qual for a área, deu exemplo de marketing, mas poderia ser qualquer outra área, e fizer isso de uma forma bastante rigorosa, ela evita de trazer pessoas que possam causar problemas futuros. Então, esse processo seletivo para a empresa, às vezes não é o RH, não analisa só a parte técnica da empresa, analisa também qual é o seu comportamento como pessoa, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante para todos, e é importantíssimo isso, professor, mas isso fere a invasão de privacidade, mas as empresas fazem, tá? São as redes sociais. Muita gente perde emprego por causa de rede social particular, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, que isso tem total influência com relação na hora que você vai buscar uma oportunidade, porque as empresas avaliam o caráter dos entrevistados. O caráter dos entrevistados. Avaliar o caráter dos entrevistados. Tá? Então, às vezes, não é só a parte técnica, o cara é um excelente profissional, tem uma experiência maravilhosa, só que posta coisas na internet que não são viáveis, não são admissíveis por aquela empresa que você está concorrendo adequadas naquela oportunidade. Tá? Então, é só para aproveitar a oportunidade e deixar claro isso para vocês. Tá? Então, dentro do processo seletivo, como vocês falaram, o interno, a pessoa já passou, já fizeram esse crivo aqui. No externo, tem que trabalhar essa pessoa. E a empresa vai analisar todos esses fatores para poder contratar essa pessoa ou não. Ok? O mesmo raciocínio vale para os necessários desligamentos de profissionais que já estejam trabalhando, mas não queiram seguir o código de conduta da empresa. Então, se o RH contratar errado, o que vai acontecer? O que é contratar errado?
dentro do que a gente está Vai ser falando. mandado embora. Sim, vai ser mandado embora. Mas por quê? Porque não obedece o que? Às condutas da empresa. Então, aquilo que vocês falaram anteriormente, se você contratar e a pessoa mostrar que é uma coisa e não é, logo isso vai aparecer. Logo isso vai aparecer, aparecendo alguma coisa que as empresas não concordam em relação ao assunto que nós estamos comentando, tá? Não estou falando da parte técnica, de desenvolvimento, de trabalho, não. Estou falando com relação ao comportamento ético dentro do empreendedorismo. Então, se você contratar uma pessoa e ela não tiver esses princípios aqui, mesmo que ela falou que ela tem, consequentemente, ela não vai ficar na empresa. Ela vai ser mandada embora. E contratar errado para a empresa custa dinheiro. Então, isso não é bom, né? Então, por isso que falar, quando você for para uma entrevista, seja mais sincero possível, não minta, né? Porque uma hora ou outra, se você vai falar uma coisa que você não é, consequentemente vai aparecer e tanto você quanto a empresa vão perder dinheiro. Tá certo? Bom, agir eticamente é a melhor escolha, mas nem todos estão dispostos a arcar com as responsabilidades advindas dessa opção de vida. Principalmente se há uma pressão ambiental para que os comportamentos inadequados sejam mantidos. É por isso que qualquer profissional só consegue ter a consciência de quão ético é ao deparar-se com situações nas quais tem que agir diferentemente da maioria por causa dos limites de sua consciência. Alguém já teve alguma situação particular que teve que colocar como prioridade a ética? Agir com ética é a melhor escolha. Mas em algumas situações, nem todo mundo está disposto a arcar com as responsabilidades advindas dessa opção de vida. Principalmente quando há uma pressão ambiental para que os comportamentos éticos inadequados sejam mantidos. E aí? Alguém já teve alguma situação que teve que agir com uma forma diferente do que, mesmo que vocês não trabalham, mas na vida pessoal? Ou na escola aí mesmo? O que seria a pressão ambiental? O ambiente, né? Pressão ambiental não é se está frio, se está calor, não é isso. Mas o local. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu não conheço muito Camargo Aranha, tá? Mas vamos dizer assim que o coordenador tem que tomar uma decisão perante a uma classe ou a própria escola que vai contra, ele tem que agir de forma ética, mas vai contra os princípios da organização. Ele tem uma pressão ambiental porque os alunos estão forçando. Vamos dizer que seja aquele... Claro que aquilo lá foi tudo combinado com vocês, né? Aquela parada pro carnaval lá, né? Que foi lá, aquele momento lá que vocês fizeram uma atividade na escola lá. Mas vamos supor que aquilo tivesse sido feito de uma forma... naquele dia. E aí o coordenador tem que falar... Qual é a pressão ambiental que o coordenador tem? Todos os alunos falando, a gente não vai assistir aula depois do intervalo, a gente não vai assistir aula depois do intervalo. Então ele tem uma pressão ambiental para agir e tomar uma decisão, que é em contrapartida com que a ETEC disse que naquele dia tem que ter aula até meio-dia e meia, uma hora que vocês têm, não sei, mais ou menos isso. Então você tem que agir com ética, que é a melhor escolha, mas nem todo mundo está disposto a arcar com essas responsabilidades. Porém,
em algum momento, tem uma pressão ambiental para que isso ocorra. E aí você tem que tomar essa decisão. Então, essa é uma situação que às vezes ocorre dentro das empresas. Você tem que tomar uma decisão sem que o seu chefe saiba. Não porque ele está incomunicável. E aí você senta em cima do problema ou você vai lá e toma uma decisão. Porém, você sabe que não é você que tem que tomar a decisão. Não é você o responsável. É a quem você é subordinado. Mas você não, mas é a pessoa que está lá não, a pessoa que você é subordinado não está lá. E aí como é que você faz? Diante da pressão ambiental que existe, você tem que falar, não, eu vou. Seja o que Deus quiser. Só que são poucas as pessoas que estão dispostos a arcar com essas responsabilidades. Né? Então, se preparem vocês aí no mundo do trabalho, que em alguma situação vocês podem ser colocados à prova para fazer isso. Né? É fazer alguma coisa que está contra os princípios da organização. Por exemplo, eu estou na área de acadêmica, a faculdade fala que tem que dar uma prova para o aluno, uma prova por aluno. Aí, de repente, o aluno vai mal, eu falo, não, faz o seguinte, você faz uma outra prova, não tem problema não. Eu estou tomando uma decisão forçada pelo ambiente, que é o aluno, mas estou indo em contrapartida com o que determina a organização. Eu tenho que saber que eu estou assumindo responsabilidade agindo daquela forma. Beleza? Bom, além disso, é possível saber se você possui sólidos valores éticos respondendo 2 perguntas. Continua a fazer as coisas certas, mesmo quando as pessoas não estão vendo? E tenho coragem de agir contra a maioria para conservar meus valores. E aí? Qual que é mais importante? Continuo a fazer as coisas certas, mesmo quando as pessoas não estão vendo? Ah, não tem chefe aqui hoje mesmo. Ah, vai que vai. Vamos sair mais cedo hoje. O chefe foi viajar, está em reunião lá em Miami, então vamos sair mais cedo hoje. Professor, Oi, eu fiquei com uma dúvida falei. sobre os slides passados, sobre o que você falou. E se quando você... É o Ai, como é que eu anterior? vou... É do anterior? mas eu acho que se encaixa nesse também. Tá. E se quando as suas ações, elas estão, tipo assim, corretas, mas elas vão contra as políticas da empresa, por exemplo, as normas da empresa? Tipo, Então, aí a você... empresa tem que saber que se isso for esporádico, se isso for esporádico, ou seja, acontecer de vez em quando, tudo bem, né? Mas se for assim, sempre, todas as vezes a empresa tem uma diretriz e você está indo na contramão. A empresa tem que verificar que você não é o profissional adequado para ela. Uhum, entendi. Entendeu? Ou você tem que falar, bom, não dá para mim trabalhar aqui, não concordo com nada que está sendo realizado. Os caras querem que fazer A, eu entendo que tem que fazer B, aí o cara fala que tem que fazer C, eu acho que tem que fazer D. Então você vai ter um conflito com você mesmo, porque você vai se sentir muito mais cansado, você vai se sentir muito mais estressado, porque tudo que você fala, a empresa faz ao contrário. Não que você tenha que mudar ou que a empresa tenha que mudar, é que não teve ligação entre você e a organização. Se for uma situação, tudo bem, vai acontecer. Mas se for sempre, recomenda-se ou a empresa desligar o profissional ou o profissional pedir a conta. Entendi. Entendeu? Porque está contra os seus Até valores. porque a pessoa fica frustrada. Fica frustrada, com certeza. Bom, continuo fazendo as coisas... Oi? Professor, Pois não? mas o que, tipo assim, você faria numa situação em que a ética da empresa é uma Certo. e sei lá, o seu chefe, que ainda não é tipo o dono da empresa, mas é alguém que está acima de você, manda você fazer alguma coisa que é contra essa ética da empresa e contra a ética moral também. Só que você tem que se subordinar a ele. Você acha que tem que se subordinar ou você não faz? O que você faria nessa situação? Então, aí tem que saber... veja só, aí nessa situação você fala, mas eu preciso do emprego. Né?
Então, por que que as pessoas muitas das vezes aceitam as imposições colocadas pelos chefes? Porque você precisa do emprego, mas você sabe que está contra os seus valores pessoais e está contra, às vezes, até próprios valores da empresa. Então, ele está agindo conforme ele acha que tem que agir, né? Isso tem que ser analisado. Se você concorda em fazer uma vez, é que se você concordar em fazer uma vez, ele vai entender que você concorda em fazer sempre, né? Vim. Eloy, seu áudio. Entendi, Pri, obrigada. Desculpa. Eu pus o mudo aí para ver se o gatinho vai embora. Deixa eu ver quem perguntou aqui. E Mariana perguntou se o avaliador não estiver sendo ético na hora de escolher o empregado. Então, aí se ele não estiver sendo ético, é porque ele está ou indo contra os princípios, mas é que como que você vai saber se o cara não, que está indo, assim, como que você vai saber como candidato se o avaliador não está agindo com ética na hora de escolher o candidato? Isso é difícil de medir, né? Você pode achar que ele está agindo, ele não está sendo ético, né? Ele está agindo antiético, né? Na hora de escolher o empregado ou o candidato, mas é difícil de medir isso. Mas você, como colaborador ou talvez um possível candidato, você concorda ou não. Se a empresa, na hora que você for ser contratado, a empresa falar, aqui a gente trabalha assim, assim, assim. Se naquele momento você achar que não é legal, você já fala, não, então acho que eu não vou nem ficar, não, porque tem muita coisa que eu não concordo e eu acho que eu não vou me dar bem. Então, em vez de eu assumir essa responsabilidade, eu prefiro nem assumir, porque vai muito contra os meus valores. Então, eu acho que é melhor nem assumir. O que as pessoas fazem? Acaba assumindo e acaba dando conflito posteriormente, né? Então, isso não... Então, continuo fazendo as coisas certas, mesmo quando as pessoas não estão vendo. Eu tenho coragem de agir contra a maioria para conservar meus valores. O primeiro, minha opinião, continuar fazendo as coisas certas, mesmo quando as pessoas não estão vendo. Isso aí é indiscutível, não é porque o meu chefe foi viajar, que não tem ninguém, vamos sair mais cedo, vamos aumentar a hora do almoço, vamos fazer o faz de conta. Vamos dar uma enrolada aqui. Não, tem que continuar fazendo as suas devidas obrigações, tendo as suas devidas responsabilidades e ponto final. Agora, tenho a coragem de agir contra a maioria para conservar os meus valores? Isso aqui é o mais complicado, tá? É como eu disse, você pode fazer uma vez, mas não dá para ir contra a maioria. Ah, professor, mas eu não concordo. Tudo bem, você pode até não concordar. Se ferir muito os seus valores, é como eu disse, ou a empresa tem que te desligar ou você tem que pedir a conta. Aqui não tem alternativa. Beleza? Ô, professor, Pois não. você pode dar um exemplo para mim perante essa pandemia e tudo que está acontecendo? Você pode dar um exemplo para mim sobre como a empresa deve agir, tipo, eticamente e uma situação em que a empresa age antieticamente? Do que? Peraí. A primeira que eu não escutei. Perante a pandemia, você pode dar 2 exemplos para mim. Uma situação em que a empresa está sendo ética, que a empresa foi ética, ou qualquer situação. E uma que a empresa pode ser antiética, tipo, perante a toda a situação que a gente está passando, né? Pandemia, quarentena e etc. Bom, é fácil. Essa daí é fácil. Uma situação que está acontecendo de ser ético, tem empresas que estão fazendo isso, por incrível que pareça. E tem empresas que estão fazendo de ser antiético. O governo deu a possibilidade das empresas reduzirem os salários no período de 90 dias, né, até 3 meses, reduzir o salário dos colaboradores para não mandar embora, né? Então o governo deu essa possibilidade de reduzir os salários deixa eu lembrar aqui, acho que é 30%, 50% e 70%. Tá? Então, uma situação antiética.
com relação à pandemia, né? Você não está trabalhando, você está em home office, você está à distância, você não está prestando serviço como você deveria estar prestando, seja qual for a situação. Então, nós vamos reduzir os salários de acordo com o que o governo está nos dando a opção. Eu como empresa, tá? Estou falando como empresa diante da sua pergunta. Então, eu como empresa vou lá e reduzo o seu salário em 50%. E não aviso você. Deixa a vida acontecer. E depois mando um contrato para você e falo, ó, assina porque o governo está dando a opção, eu como empresa, reduzir o seu salário em 50%, de 30%, 50% e 70%. E nós optamos por 50%. E se você não assinar, você corre risco de ser demitido. Isso é extremamente antiético numa situação de calamidade pública. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigada pelos exemplos, foram muito bem dados. Agora eu vou falar... Não, eu falei só um. Ainda nessa mesma linha... Não, você falou ético, tipo, de uma forma ética diante ao que o governo está proporcionando e de uma forma tecnicamente antiética, sabe? Não, então, o ético é pelo governo, mas eu estou tentando falar agora, estou tentando falar do lado da empresa, né? Então, como é ser antiético com as pessoas que não estão prestando serviço como deveriam, mas não é porque elas não querem, é porque não podem. Então, o antiético é porque a empresa vai lá, comunica o funcionário e fala, ou você assina ou vou te demitir. Ponto final. Eu tenho a maior força, eu que mando no seu salário, eu que pago o seu salário e vou lá e Aí você fala, então você vai lá e concorda, né? Para você não ser demitido. Então, essa é antiético. Porém, por um outro lado, tem empresas que falam, poxa, o pessoal está precisando de dinheiro. Então, ao invés de eu reduzir o salário, embora o governo dê essa opção, eu vou aumentar o salário. Principalmente o pessoal da saúde, né? Então, o cara vai... Poxa, o cara tá trabalhando pra caramba, o cara tá salvando vidas demais aí. Então, eu vou dar um bônus para ele de, sei lá, 10%, 20%, 30%, sei lá, enfim. E tem empresas fazendo isso. Então, tem os dois lados, né? O ético e o antiético. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Quanto à carreira, o comportamento empreendedor ético traz credibilidade ao profissional e inspira a confiança necessária àqueles que pretendem fazer negócios ou contratar pessoas com habilidades semelhantes às suas. Ou você entregaria um importante cargo de direção da sua empresa a alguém suspeito. E o principal, não fazer a coisa certa garante uma boa noite de sono. Não há benefício maior. O que vocês optariam? Trazer uma pessoa aí que te traz uma credibilidade, te inspira confiança, ou contratar pessoas com habilidades as suas, ou então trazer uma pessoa com uma grande experiência de mercado, um excelente cargo, porém conflitante com com os princípios éticos da sua empresa. Qual que é o mais importante nesse momento, né? Talvez vocês já podem até mudar. Qual que é mais importante? Trazer um empreendedor, uma pessoa que tem um comportamento ético, semelhantes ao que você dono de empresa, você gestor, ou trazer uma pessoa importante para o cargo de direção que não tem especificamente muito a ver com princípios éticos. Só que é uma pessoa bambambam no negócio. Eu acho que, tipo assim, é melhor você pensar por um lado ético, porque se não for o caráter da empresa, essa pessoa que vai estar liderando, ela vai começar a fazer com que o caráter dela seja impresso nas pessoas que são subordinadas a ela. Então, automaticamente, todo esse caráter que a empresa teria como cara, ela já não vai ter mais. Mesmo sendo uma pessoa influenciadora no mercado, uma pessoa que consegue trazer muito resultado para a empresa, pensando em dinheiro, tá? É complicado, né, de pensar, para você que, tipo, eu acho que pode ser que tenham opções que também sejam parecidas, mesmo sendo relevante. Ou eles podem fazer algum tipo de
acordo, não sei. Pior que existe bastante isso, tá? As pessoas que ocupam cargos de alto poder, às vezes têm uma experiência de mercado muito grande e não tem tantos princípios e valores éticos como a empresa gostaria que ele tivesse. Aí seria perfeito, né? Ele é perfeito num dado que traz muita rentabilidade para a empresa, mas por um outro lado, ele não traz tanto agregação, não vai agregar valores às demais empresas do qual ele vai trabalhar. Aí é o que você falou, depende, precisa ver realmente como vai ser o que a empresa quer naquele momento, né? Porque uma pessoa pode contaminar, ele pode ficar um tempo na empresa e pode atrapalhar toda a estrutura da empresa, né, em relação à ética. Por outro lado, ele vai trazer muito dinheiro. Então é uma coisa bastante a se pensar, mas a grande maioria das empresas de grande porte pensa primeiro nos princípios éticos, porque isso vai tanto influenciar as pessoas internas quanto as pessoas externas. E só o dinheiro naquele momento, às vezes, não é o melhor negócio. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Já pode mandar o resumo do seu e-mail. Nossa, mas nem acabou a aula, os caras querem mandar resumo. Então, professor, desculpa atrapalhar, só que é que o professor tá mandando mensagem já, porque a aula dele já começou, no caso. Ah, entendi. Tá, deixa eu só explicar para vocês aqui o trabalho. Então tem um resumo da aula que vocês podem me mandar até domingo, tá? E aí depois vocês vão fazer um trabalhinho para mim na semana que vem, que vocês vão... eu sorteio na sexta-feira, e aí vocês vão encontrar aí algum case aí de sucesso sobre comportamento ético empreendedor, bem ligado ao que nós falamos, tá? Eu quero que vocês tragam algum exemplo aí, de preferência que não seja igual entre vocês. E aí vocês podem produzir PowerPoint, pode ser do jeito que vocês acharem melhor aí para vocês apresentarem. Se vocês tiverem dificuldade para produzir, para compartilhar a tela, vocês me mandam por e-mail, eu compartilho aqui e vou passando para vocês. E aí na semana que vem a gente fala sobre isso. Pelo menos uma aula a gente fala sobre isso. Professor, o É grupo de resumo quantas pessoas? por tópicos? Oi? Não, pode fazer inteiro, não tem problema não. Vocês que sabem. Ô, Pro, nesse trabalho é grupo de quantas pessoas? Põe aí 4, 5 pessoas, mas todo mundo tem que falar um pouquinho, tá? Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa vocês me... Precisa aparecer aqui? Não precisa não. Não, pode ficar assim, ó. Pode ficar desse jeito assim, ó. É só falar, só. Okay. Olha que beleza. Tá bom? Não dá nem pra ficar nervoso. Eu fico aparecendo aqui só pra vocês não ficarem aí conversando com nada, mas é por isso que eu fico aparecendo. Tá bom, gente, então desculpa aí atrapalhar 5 minutos da aula de vocês aí, e eu encerro, e aí deixo aqui no e-mail, aqui o meu e-mail, que já pediram aí para passar. Você pode, eu sei que não é habitual você colocar as coisas no Teams, mas você podia colocar essas atividades que você pediu, tanto o trabalho quanto o grupo, nas tarefas escrito pra gente, com os detalhes, só pra ter salvo? Não, aí eu vou deixar lá no site, aí vocês pegam por lá, não vou colocar nada no Teams. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom? Valeu. Bom final de semana aí, obrigado aí, desculpa aí atrapalhar a vida de vocês aí. Tudo bem. Tchau, professor. Imagina, professor, obrigada. Tchau. Tchau, professor.